Vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Logo depois do culto também, já estou esquecendo, tem o caldinho. Então você separa esse tempo para ter comunhão e ajudar a juventude que está vendendo os caldinhos ali logo depois do culto aí na porta. Lucas 11, versículo 1 a 13. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que nós vamos estar lendo, que Deus começa a falar no seu coração quando nós lemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela penetra, ela vai até o seu coração e vai transformando. Diz o seguinte: de uma feita, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós acreditamos no poder que há na oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração muda as situações piores da nossa vida. A oração, Senhor, foi o Senhor mesmo que nos ensinou a orar. Ó Deus, como é bom nós termos a certeza que o Senhor está aqui neste lugar e que está ouvindo agora o nosso clamor. E eu estou pedindo, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar através da Tua palavra. Que o Senhor fale a cada um de nós. Começa falando ao meu coração. Me dá a graça. Senhor, não foi pelo muito preparar que eu terei capacidade de trazer uma palavra que edifique as vidas que aqui estão. Mas, Senhor, é o Teu Espírito Santo que pode me capacitar. E eu lhe peço essa capacidade agora do Teu Espírito Santo. Me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá, Senhor, as palavras certas. E faça isso com a vida do Teu povo também. Dá entendimento, para que todos possam sair deste lugar, ó Deus, com um desejo ardente de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de orar sempre diante da Tua presença. Nós pedimos isso na certeza que o Senhor está neste lugar. Eu repreendo toda obra maligna contra as nossas vidas, que queira roubar a palavra do nosso coração, e pedimos: abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Os versículos que acabamos de ler
eu gosto sempre de parar para imaginar os acontecimentos. Eu fico imaginando. O texto nos diz que Jesus, após orar, eu fico imaginando que Jesus se ajoelha, coloca a sua face ao chão e começa a orar, silenciosamente ali. E os seus discípulos começam a observá-lo, começam a observar Jesus orando. O texto não nos fala quanto tempo ele passou em oração, mas impressionou os seus discípulos, o fervor da sua oração ali, a sua entrega diante de Deus, o seu modo de orar. Algo encantou aqueles discípulos, ao ponto que os seus discípulos chegaram para Jesus, naquele momento que o observavam, orando, e perguntaram, falaram com ele: ensina-nos a orar. Nós também queremos aprender a orar, porque eles viram algo diferente na oração de Jesus. Interessante, quando nós cantamos um cântico aqui que fala sobre Lázaro, e quando Jesus chega ali, para que aconteça a ressurreição de Lázaro, ele chega diante de Deus e ele fala o seguinte: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles possam crer, que o Senhor possa fazer o teu milagre neste momento. Jesus, ele tinha certeza que todas as vezes que ele dobrava o seu joelho, Deus estava ali ouvindo. Será que essa é a certeza que nós temos no nosso coração? Todas as vezes que você dobra os seus joelhos, ou mesmo sentado, ou mesmo em pé, ou deitado na sua cama, que você levanta a sua voz, ou mesmo silenciosamente, você ora, você tem a certeza que Deus está ouvindo a sua oração? Nós precisamos refletir, porque os discípulos perceberam que havia algo diferente na oração de Jesus Cristo. E orar é algo maravilhoso da nossa vida. A experiência da oração é algo maravilhoso. Quando nós oramos, a gente reabastece a nossa alma. É algo maravilhoso quando nós estamos orando. Quando nós oramos, nós renovamos as nossas energias. Eu não sei se é assim com você. Às vezes a gente está meio cansado, desgastado, um tanto de problema, e a gente começa a orar, nós vamos renovando as nossas energias. É algo muito importante na nossa vida. Por quê? Porque nós começamos a lançar a nossa ansiedade sobre Ele, como a própria palavra dele diz, que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E quando nós estamos preocupados, é isso que nós devemos fazer, trocar a oração pela ansiedade. Nós só temos vantagem com isso. Nós largamos a ansiedade de lado e falamos: Senhor, está aqui meu problema, isso aqui que está me angustiando, isso que me importuna. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Quando nós oramos, nós reencontramos a paz, a mesma paz que havia em Adão e Eva, lá no Éden, na viração do dia. Quando eles, todos os dias, eles tinham um encontro com Deus, na viração do dia, e eu creio que eles começavam a ser instruídos por Deus, e a oração é isso, nós somos instruídos por Deus, nós lançamos sobre Ele os nossos questionamentos, tudo que está tirando a nossa paz. Então nós precisamos entender esse poder que há na oração, que é fundamental nas nossas vidas. Próximo domingo nós estaremos também orando pela igreja perseguida. Dia internacional que nós oramos, todo mundo está orando pela igreja perseguida. E está em foco esse ano a Coreia do Norte. Local terrível. Eles calculam que tem cerca de 300 mil
cristãos lá escondidos. Os que não estão escondidos estão presos, são torturados, passam fome, são chacoteados, e é uma vida terrível dos cristãos que estão ali na Coreia. Mesmo assim, eles continuam falando de Jesus, não negam a Jesus Cristo, por isso eles estão vivendo essa situação. E eles continuam acreditando que haverá uma liberdade da sua nação, para que eles possam adorar a Jesus com liberdade. E são nossos irmãos em Cristo. E na próxima semana, de hora em hora, nós estaremos aqui a partir de 6 horas da manhã, orando, sempre um grupo orando pela Coreia do Norte. E nós acreditamos que não é um ritual apenas que nós vamos fazer. Nós vamos invadir o inferno, em nome de Jesus Cristo. Vamos quebrar os grilhões que estão sobre aquela nação, porque não só a nossa igreja, são as igrejas do Brasil, muitas igrejas do Brasil, muitas igrejas no mundo, que estarão naquele dia, orando para que Deus possa interferir. Você acha que o que está acontecendo na Coreia, que o seu ditador está abrindo, começando a abrir, né, as portas, está começando a querer negociar com os Estados Unidos, porque em vão, você acha que foi o Trump que fez aquilo? O Trump ficar espremendo aquele rei ditador? De forma nenhuma. É a oração do povo de Deus que está invadindo o inferno e está quebrando os grilhões. E nós precisamos orar, porque nós acreditamos que Deus vai interferir. Nós não oramos em vão, nós oramos porque nós acreditamos no poder de Deus. Nós acreditamos que assim como Jesus Cristo nos ensinou a orar, nós devemos orar, e uma das coisas que nós temos que orar é pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, e orar também para que a nossa nação continue sendo livre, para nós podermos ter os nossos cultos, como estamos tendo nessa noite, podemos louvar a Deus, falar da palavra de Deus no nosso trabalho, na rua, onde nós quisermos, nós podemos falar desse Deus maravilhoso. Então, não se esqueça de orar pelos irmãos que estão na igreja perseguida, mas orar para que a nossa nação não caia também na perseguição, não caia nessa situação que um dia eles não acreditavam que ia cair e acabaram caindo também, né? Mas eu queria falar de alguns aspectos da oração de Jesus, porque nós temos que orar como Jesus orava. Como que nós devemos orar? Ele ensinou a orar como Jesus orava, cheio de fé, acreditando que Deus ouve, né? E tendo os princípios que Ele coloca aqui para a gente estar orando. E eu queria falar desses princípios nessa noite. Eu espero que você possa mudar sua perspectiva em relação à oração. Se você não tem orado diariamente, se você não tem se colocado na posição de uma pessoa que ora, que você comece a partir dessa semana a orar todos os dias. Comece 5 minutos, 10 minutos, meia hora, e você vai ver que coisa boa, tremenda Deus vai fazer na sua vida. Então, o primeiro aspecto que nós vemos aqui, que Jesus coloca aqui, é que a nossa oração tem que ter um conteúdo correto. Tem que ter um conteúdo correto. Por isso ele ensina um básico naquela oração. E ele começa dizendo: como vocês orarem, vocês vão dizer Pai. Pai, por quê? Porque oração é ter intimidade com Deus. Coisa boa, a gente tem família, é intimidade. Então ele fala: quando vocês orarem, vocês vão chegar e falar Pai. E vocês vão começar a falar: Pai, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque a nossa oração, antes da gente fazer uma lista de compras, porque tem gente que acha que oração é lista de compras. Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá essa roupa, me dá esse carro, me dá essa casa, é lista de compras. E a oração não é lista de compras. Oração é, antes de tudo,
nós reconhecermos a santidade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, aqui ele, de forma muito clara, ele coloca, né? Quando orares, Pai, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Ou seja, a nossa oração, ela tem que começar com a adoração. Nós não imaginamos o poder que tem na adoração, porque nós nascemos para adorar a Deus. Quando nós começamos a adorar a Deus, Deus já começa a interferir na nossa vida. O Espírito de paz que o Espírito Santo coloca no nosso coração, já é outra coisa. Nós começamos a ter uma paz, algo novo acontecendo na nossa alma. Por quê? Porque nós começamos a adorar. Nós temos que referenciar, Ele é o Deus de todo o poder. Ele ouve a nossa oração porque Ele tem todo o poder. Então exalte Ele por esse poder, exalte esse Deus pela sua beleza. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é o sou, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o Deus presente, o Deus Emanuel, Deus que cura as nossas enfermidades. Ele é o Rafá. Então nós temos que adorar esse Deus. Santificado seja o teu nome. Nós temos que exaltar o nome desse Deus. Então tem que ter conteúdo. Nós temos que começar a entender que nós nascemos, antes de pedir a Deus, nós temos que estar orando. Depois, é claro que nós temos que orar, lembrar do pão nosso de cada dia, mas mostrando que a nossa oração tem que ser diária, e mostrando que nós confiamos no Deus que mandou o maná todo dia para o povo. O que o maná significava? Significava Deus falando: olha, não preocupa com o dia de amanhã, não. Todos os dias eu tenho o sustento para vocês. Por isso que Jesus Cristo, em determinado momento, quando eles estavam ansiosos em relação a algumas coisas, ele falou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha os pássaros dos céus, Deus os alimenta. Olha as plantas, olha a beleza das plantas, Deus as veste. Não vai vestir vocês? Não vai dar o alimento para vocês? Então, por isso que Jesus Cristo aqui ensina de forma clara, por que as pessoas, às vezes, fazem de tudo para enriquecer e acabam se dando mal com o seu enriquecimento. Ser rico não é pecado. O problema é quando a gente cai na tentação de querer ser rico a qualquer custo, de qualquer jeito, deixando coisas que são primordiais, como a vida de oração, como a vida de família, como vir à casa de Deus e adorar a Deus, simplesmente porque eu tenho que ganhar a qualquer custo, eu tenho que fazer fortuna porque eu não sei o dia de amanhã. Sendo que a oração, ele fala aqui de forma clara: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para que a gente tenha certeza que Deus vai suprir a nossa necessidade. Nós temos que fazer a nossa parte, adorar a Deus, ficar na presença dEle, orar: Senhor, não sei o que eu vou comer amanhã, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a um ano, mas o Senhor sabe. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor que abre portas e fecha portas, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando nós começamos a orar dessa forma, com conteúdo, sabendo o que nós estamos fazendo, a nossa oração é diferente. Você pode até pedir, você tem um sonho de ter uma casa própria, ora a Deus, coloca diante de Deus, mas não faz disso a sua vida. Ore: Deus, tu sabes, eu quero uma casa própria, um sonho que eu tenho, eu não sei quando vai ser, mas o Senhor, sei que o Senhor pode me dar. E Deus, Ele é misericordioso, Ele, um dia pode dar e pode não dar, e você ser sustentado todos os dias da sua vida, porque Deus sabe de todas as coisas. Então que a gente tem que aprender a orar dessa forma. Outra coisa que ele coloca aqui de forma muito clara, que nós temos que ter
no nosso coração: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. Se tem uma coisa que nós temos que orar, é para ver se nós temos dívida com alguém, se nós fizemos alguma coisa contra alguém, se nós estamos amargurados com o nosso coração contra alguém. Porque se nós estivermos dessa forma, Deus não ouve a nossa oração. Por isso que Jesus Cristo coloca isso como base. Como base. Ele é muito claro. Deus não aceita nem sua oferta quando você pode trazer no gasofilato, mas não vai ser aceita por Deus como oferta de amor, de gratidão, se você não perdoar o seu irmão. Olha que coisa séria. Jesus falou: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, estiver indo lá levar sua oferta, vai lá, conserta com ele primeiro. Ele não ouve a nossa oração quando nós estamos amargurados, irritados, irados contra o nosso irmão, quando não perdoamos. Porque quem não perdoa não é perdoado por Deus. Isso que Jesus Cristo queria nos ensinar. Então, oração de quem está machucando os outros não tem nada a ver. Tem gente falando língua estranha e batendo nos outros. Deus ouve, Deus está nisso? Não está, não é língua de estranha do diabo, não é de Deus não. Não é de Deus não. Por quê? Porque não é compatível com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que nós temos que perdoar. E ainda, aqui, ele fala de forma clara: não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Nós temos que orar, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que, quando nós oramos, nós temos que entender o que Jesus Cristo queria colocar aqui, porque a gente tem que entender que existe um mundo espiritual, onde Deus está ouvindo a nossa oração, e Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brechazinha na nossa vida, para ele entrar. Ele espera uma brechazinha para entrar, para destruir, para a nossa oração não ser ouvida, para nos envergonhar, para a nossa vida envergonhar a obra de Deus. Então, por isso que Jesus Cristo falou: olha, vocês orem para não cair em tentação, porque a tentação está aí o tempo todo, e ninguém é tentado por Deus não, nós somos tentados e engodados por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós ansiamos. É isso que nos tenta, somos nós mesmos. Por isso nós temos que orar o tempo todo. Se você sabe que alguma coisa está trazendo uma fraqueza, você tem uma fraqueza em uma determinada área, ore a Deus para que Deus te livre. Senhor, cega Satanás, não deixe que eu caia nessa tentação, porque isso vai destruir. Eu sei que quando eu estiver em pecado, o Senhor não vai estar ouvindo a minha oração. Por isso que Jesus Cristo, ele inclui no conteúdo aqui, né, que nós devemos orar dessa forma. Então existe alguma coisa que nós temos que alinhavar, não que a gente, o tempo todo, todas as nossas orações, Senhor, nos livre das nossas tentações, mas é uma coisa que nós temos que estar pensando o tempo todo, porque senão nossa oração não vai ser ouvida. A própria palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que orar para que não caímos em tentação. Nós temos que nos lembrar que se eu não perdoar o meu irmão, se eu estiver irado com ele, Deus não vai ouvir. Eu tenho que lembrar que Deus, ele não gosta que eu fique ansioso, ele trata a ansiedade como um pecado, porque a ansiedade me leva a pensar que Deus não vai me sustentar no dia de amanhã, sendo que Deus vai. Se eu sou servo dele, se ele é meu pai, isso que Jesus Cristo queria que os seus discípulos entendessem, e essa oração chegou até nós, não para a gente fazer dela um mantra, repetir 50 vezes, 60 vezes, 100 vezes,
Não, mas não adianta repetir 100 vezes se ela não penetrar na nossa alma e nós não fizermos aquilo que ela está mandando. É a essência dela é que faz a diferença. É a essência dela. Então, o conteúdo é o primeiro aspecto que nós vemos na oração que Jesus Cristo orou. E que Ele nos ensinou a orar e nós devemos ter isso no nosso coração. O segundo aspecto que nós vemos aqui é a persistência. A persistência. Jesus Cristo, para que ficasse gravado na mente dos seus discípulos, e nós somos seus discípulos, ele sempre gostava de contar algumas histórias, porque a história, ela nos prende. Por isso que as crianças gostam tanto de história, e você conta uma história para uma criança, ela grava. Jesus Cristo, na sua inteligência, Jesus Cristo, o homem mais inteligente que passou na face da terra, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele contou uma história. Logo depois de ensinar os seus discípulos a orar, ele falou, seguinte, um homem chegou para o seu amigo, à noite, meia-noite, pensa bem, meia-noite, não tinha luz não, era lamparina, sai do escuro, vai lá na casa dele, pedir 3 pães, porque um outro amigo tinha chegado na casa dele, ele não tinha o que servir, aí ele de repente, aquele amigo fala, está muito tarde, não vou te dar não, ele falou, rapaz, mas eu estou sem pão lá, o cara chegou, está com fome, me ajuda nessa hora. E o texto nos diz que se o amigo não atendeu por ser amigo, por causa da importunação, ele atenderia. O que Jesus Cristo estava querendo ensinar para eles? Olha, importuna Deus, incomoda Deus, persiste com Deus, seja enjoado com Deus. Pensa bem, uma pessoa todo dia chegar na sua casa e chegar à noite na sua casa, me empresta 10 mil reais. Aí no outro dia ele chega, me empresta 10 mil reais. No outro dia, me empresta 10 mil reais. No outro dia, me empresta 10 mil. Que coisa chata, não é chata? É chato. O que Jesus Cristo estava querendo ensinar, vocês, às vezes é chato, vocês chegarem diante de Deus tantas vezes, mas é uma coisa que agrada a Deus, porque mostra a sua persistência, mostra a nossa persistência diante de Deus. E se você persistir diante de Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Isso que Jesus Cristo estava querendo ensinar para eles. E ele ainda fala no versículo 9 e 10 do capítulo 11, ele diz o seguinte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele começa a colocar para eles uma forma de persistir. É como uma criança que pede ao seu pai, e o seu pai fala, não vou dar. Aquela criança, ela busca, o seu pai sai da sua presença e ele corre atrás, pai, me dá, aí o pai sai para outro lugar, me dá, ele busca. O pai, por fim, fecha a porta do quarto, e o menino vai lá na porta e começa a bater, pai, me dá. Por quê? Jesus Cristo estava querendo ensinar a importância da nossa persistência, de nós dobrarmos o joelho, de nós não desanimarmos, de nós não desistirmos. Quantas vezes a vitória está chegando e nós desistimos? Só quem persiste vai ter a vitória. O que Jesus Cristo está querendo ensinar aqui, seja chato com Deus, seja chato com Deus, importuna Deus. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, mesmo livro de Lucas, capítulo 18, ele coloca uma outra parábola, 18, de 1 a 8, a parábola da viúva e do juiz
mau, um juiz que não julgava ninguém bem, o juiz era mau, ele só certamente fazia coisas em seu benefício, só em seu benefício. E uma viúva foi também pedir para que aquele juiz julgasse sua causa. E a palavra de Deus nos diz que aquela viúva, ela insistia, o juiz era mau, mas ela continuou insistindo, e o juiz acabou falando: não aguento mais essa viúva, vou ceder o que ela quer, e concedeu o que ela queria. Interessante que no versículo 7 e 8 desse capítulo 18, diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus Cristo fala? A insistência daquela viúva fez com que ela recebesse. E ele está dizendo o seguinte, que a persistência tem muito a ver com a fé. Porque quando nós desistimos no meio do caminho, demonstra que nós não temos fé. Não temos fé. Você vê, quando você lê a palavra de Deus, as pessoas que persistiram no seu propósito, eles obtiveram a vitória. Os que desistiram no meio do caminho, foram derrotados. Será que quando Jesus Cristo estava a voltar, será que Ele vai achar fé na terra, gente? Será que nós vamos ter fé? Será que nós somos pessoas de oração que acreditamos que Deus pode mudar a história da Coreia do Norte? Que pode mudar a história daquela pessoa que está enferma, e talvez você esteja enfermo nessa noite, e Jesus pode te curar? Aquele problema que parece insolúvel na família, ninguém fala assim: não, esse casamento não tem jeito, com esse filho não tem mais jeito, mas em nome de Jesus Cristo tem jeito, porque é fé, é persistência, é nunca desistir. Tem gente que fala: não aguento mais, desisti, joguei a toalha. Não jogue a toalha, porque a viúva persistiu, e ela obteve a sua vitória, e ela demonstrou fé ao ponto de Jesus Cristo elogiar a fé daquela mulher, e mostrando que muitas pessoas não insistem com Deus, porque acabou a fé. Então a persistência, a nossa persistência, ela é fundamental na nossa oração. Quando nós desanimamos, nós desistimos, já estamos derrotados. Agora, quando nós persistimos, nós acreditamos, parece que é o fim, não tem mais jeito, já tentei tantas vezes. Continue tentando, você vai obter a vitória em nome de Jesus. É isso que Jesus Cristo está falando. O mundo fala o contrário. O mundo e Satanás, ele sopra o tempo todo no nosso ouvido: não tem mais solução, já era. Mas Jesus está dizendo: persista, tenha fé, e você vai obter a vitória, porque a bênção virá sobre a sua vida no nome de Jesus. Esse é o segundo aspecto, mas tem um terceiro aspecto ainda da oração que Jesus Cristo aqui nos ensina, é da bondade e a fidelidade de Deus. Versículo 11 a 13, Jesus Cristo começa a fazer uma comparação, ele fala assim, de forma muito clara, sobre o Pai da terra e o Pai do céu, Deus. E ele fala, se o Pai da terra, que é mau, sabe dar boas coisas ao seu filho, pensa bem,
no Pai que é bondade e fidelidade. Muitas vezes nós desistimos de orar porque achamos que Deus não está preocupado com os seus filhos, com a gente, que Deus não se importa e nem quer dar o melhor para a gente. E Jesus Cristo, ele coloca 3 comparações aqui, que são muito interessantes. Ele fala assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Se o seu filho te pedir pão, os que são pais aqui, você vai dar uma pedra? Não. Você tira o pão da sua boca e dá para o filho. É isso que os pais fazem. Quantos pais que se sacrificam, que passam fome. Estou falando pai e mãe, que passam fome, passam dificuldade, necessidade, para formar um filho, para fazer o melhor para o filho, para dar comida para o filho, às vezes o básico. E ele ainda fala: qual dentre vós é o pai que o filho lhe pedir peixe, vai dar uma serpente, uma cobra? O filho pede: pai, me dá peixe. Você dá uma cobra? Ou o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Ele faz umas comparações que os discípulos certamente falam: meu Deus, o que esse homem está falando? Mas são coisas tão distantes uma da outra. Para um pai, para qualquer pessoa, alguém chegar e me pedir um pão, eu vou dar uma pedra? Me pedir um peixe, você podia me dar um peixe? Eu vou pegar uma cobra, toma cobra. Pode não ser meu filho, mas vou dar uma cobra. Umas coisas tão longe uma da outra, que você fica pensando. Eu acredito que os discípulos ficaram pensando, e nos leva a pensar hoje. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Deus, Ele quer o melhor para a gente. Interessante que Jesus Cristo, Ele faz uma comparação no versículo 13, que diz o seguinte: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que Jesus Cristo coloca o Espírito Santo? Porque a melhor coisa que nós podemos ter na terra é o Espírito Santo. Não tem nada que você possa comparar a ter o Espírito Santo. Jesus Cristo, já sabendo que Ele sairia da terra e deixaria o Consolador aqui na terra, que é o Espírito Santo, Ele fala: se o Pai vai dar o Espírito Santo, se Ele nos dá o Espírito Santo, como que Ele não vai dar as outras coisas? Ele é bom. E quem tem o Espírito Santo é que nos concede dons, o Espírito Santo é que nos capacita, o Espírito Santo é que nos dá sabedoria, o Espírito Santo é que coloca alegria no nosso coração, o Espírito Santo é que coloca paz no nosso coração, é o Espírito Santo que molda o nosso caráter, o Espírito Santo é que nos faz lembrar das promessas de Deus. O Espírito Santo. Então Jesus Cristo falou assim: os pais são maus, como que o Pai que é bom não dará o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é o top, é o máximo que nós podemos receber de Deus. Então, se Ele nos dá o Espírito Santo, as outras coisas é muito fácil. Te dá um pão, te dá o ovo, te dá peixe, o sustento, o que vestir, onde morar. Isso é fácil para Deus. Suprir as nossas necessidades. Tudo é muito fácil isso para Deus. Se nós temos o Espírito Santo, já temos tudo. Porque o Espírito Santo, Ele vai fazer você lembrar das promessas de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. Deus, através do Espírito Santo, Ele vai nos lembrando das promessas. Se vocês atentarem aos meus mandamentos, ouvirem, comportarem segundo os meus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Elas virão atrás de você. Nós cantamos aqui nessa noite, por todo lado, à direita, à esquerda, para frente, para trás, por todo lado, as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas, porque é a promessa de Deus, não é evangelho da prosperidade, não é evangelho da prosperidade, é a prosperidade bíblica da palavra de Deus. Aqui não está prometendo que você vai ficar milionário, nem vai ter o último carro do ano, mas a prosperidade de Deus. Você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado na cidade, onde você colocar as suas mãos vai ser bênção. Você vai ser um José na vida, porque José estava lá de escravo na casa de Potifar, era abençoado. Foi parar na prisão, foi abençoado. Foi lá para o palácio e foi abençoado. Todo lugar que José, porque não era o local que fazia José abençoado, era Deus na vida dele que fazia ele abençoado. É Deus na nossa vida que nos torna abençoado. Por isso, a oração, ela tem tanta importância na nossa vida. E nós entendemos não uma oração vazia, superficial, mas uma oração que Jesus Cristo orava, ensinou para os seus discípulos, e nós aprendemos. Quando lemos a palavra de Deus, nós acreditamos que se nós orarmos, as coisas mudam, as histórias mudam, haverão viradas espetaculares na nossa vida. Mas nós preferimos acreditar nos conceitos do mundo, em vez dos conceitos da palavra de Deus. Então confie em Deus, tenha uma vida de oração, tenha o hábito da oração, ore tendo conteúdo, um conteúdo correto, pedindo a Deus que você seja livre do pecado, um coração perdoador, um coração confiante em Deus, alguém que persiste e nunca desiste, é alguém que confia na bondade de Deus. Se Ele nos deu o Espírito Santo, o resto é fácil. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai abrir os seus olhos espirituais e pela fé você já vai ver a sua vitória lá na frente em nome de Jesus. E aí, pode parecer que os egípcios estão atrás, o mar vermelho na frente, pântanos para tudo quanto é lugar, parece sem saída, mas pela fé você vê a saída em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, está a ponto de desistir, está desanimado, e você ouviu essa mensagem nessa noite, entendeu claramente que Jesus Cristo quer que você ore como Ele orava.
Por isso que Ele ensinou, Ele deu um roteiro, Ele nos mostrou a bondade de Deus, fidelidade de Deus, a nossa parte na persistência, a nossa parte no perdão, a nossa parte de fugir do pecado. Se Deus falou no seu coração, tem alguma coisa que você quer entregar a Deus nessa noite, você quer fazer uma oração, falar com Ele: Pai, santificado seja o teu nome, o Senhor é santo, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é poderoso, e eu quero entregar essa minha necessidade no teu altar. Essa é a minha necessidade. Eu não quero que você ore, eu queria que você colocasse na sua mente um pedido, algo que você falasse: é isso que eu preciso, é isso nessa noite. Colocasse, talvez uma enfermidade, talvez um problema na família, uma cura que você precisa, um problema financeiro, não sei. Deus sabe, o Espírito Santo vai falar com você, e nós vamos orar. Nós vamos falar: Pai, ouve a nossa oração, ouve a minha oração nessa noite, atende. E eu quero que você guarde essa oração no seu coração e essa mensagem, e você durante a semana vai continuar orando, e eu tenho certeza que você vai testemunhar dessa vitória em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração e você quer fazer essa oração, eu queria convidar você a ficar em pé, entregando uma necessidade, algo que está te incomodando. Fique em pé, e nós vamos orar nessa noite. Fale com Deus sinceramente, feche seus olhos nesse momento, fala: Pai, eu entendi a tua mensagem, essa mensagem veio de encontro ao meu coração, estava a ponto de desistir, está tão difícil. Fale com Deus, está tão difícil, mas eu reconheço que o Senhor tem poder para desfazer todo o mal, para fazer algo muito especial. Você vai entregar isso diante de Deus, vai ser seu motivo de oração durante essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que você testemunhe da vitória, no nome de Jesus. Não desista, não desista, em nome de Jesus. Feche os olhos e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que faça milagres nessa noite, que faça coisas que você nem imagina. Em nome de Jesus, creia na palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Eu só tentei expressar um pouco daquilo que estava ali no texto, mas o Espírito Santo certamente completa a palavra no coração. E nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus, como é bom chamar o Senhor de Pai. Esse é um prazer que a gente tem, Senhor, porque Senhor nos torna teus filhos, Senhor, e o Senhor nos ensinou a orar, e estão aqui os teus filhos, ó Pai. Eu me uno a eles em oração neste momento, para lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha interferir, que o Senhor venha fazer o teu milagre, não porque mereçamos, ó Pai, mas porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que como nós devemos fazer. Senhor, se alguém estava a ponto de desistir, dá um novo ânimo nessa noite, ó Deus, fortalece o coração, quebra os grilhões de Satanás, livra esse povo que se chama pelo teu nome, ó Senhor, das tentações, e que agora, Senhor, eles possam ser aquele, Senhor, que insiste com o Senhor, que importuna o Senhor, que toda hora está falando: Senhor, tem misericórdia, toma a minha causa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Satanás não tem lugar nessas vidas, nós rejeitamos toda obra maligna, tudo que Satanás plantou para roubar a fé, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja manifestando o teu poder. Ó Deus, nós dependemos só do Senhor. Se não for o Senhor ao nosso lado, estaríamos perdidos. Quem somos nós?
não temos nada para oferecer, mas, Senhor, nós nos posicionamos nesse momento, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, usando essa oração maravilhosa, o jeito que Jesus Cristo nos ensinou, esses aspectos. Nós estamos aqui orando como Jesus Cristo estaria orando, ó Pai, e lhe pedindo e clamando pelo Senhor, que o Senhor se manifeste, ó Deus, e faça a Tua obra, o Teu milagre nas nossas vidas, pois nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo, amém.